Deus seja louvado. Irmãos, hoje o Senhor toca no nosso coração para nós passarmos parte, irmãos, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, a qual falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. E bem-aventurado, irmãos, é aquele que prefere muitas vezes passar a luta, e passar a prova, e passar a angústia, do que negar o seu Deus na terra, porque quando você foi chamado nas águas do santo batismo, quando você fez um concerto com o Senhor, quando você entregou a sua alma para o Senhor, você fez um propósito na tua vida, e esse propósito era de servir a Deus pela vida ou pela morte, e bem-aventurado é você que nenhum dia da sua vida você pensa em voltar atrás nesse propósito, porque quando eles foram levar os cativos para a Babilônia, e chegando lá, Daniel e os seus 3 companheiros, Mesaque, Sadraque e Abednego, chamaram a atenção do rei pela sua aparência, pela sua formosura e pela sua sabedoria. Mas chegando um tempo, era para se prostrar diante do ídolo, e eles se negaram de prostrar. Então foi feito uma ameaça a eles, que ou eles se prostrariam, ou eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E assim foi feito, e foi jogado naquela fornalha. E os homens que foram jogar eles, só do calor daquela fornalha, eles morreram. E também aqueles homens foram jogados na fornalha e fogo ardente, e Mesaque, Sadraque e Abednego. E quando alguém olhou lá e viu que eles passeavam dentro do fogo, e não eram 3 que haviam se jogado, tinha um quarto, e o quarto tinha a semelhança de um anjo. Por quê? Porque o Senhor mandou o anjo lá dentro. Então bem-aventurado é aquele que não nega o Senhor, porque onde você entra, o anjo do Senhor entra contigo. Onde você coloca a planta do teu pé, onde você entra, como um servo, como uma serva de Deus, como um filho e como uma filha de Deus. E quando você entra no lugar, e quando você abre a tua boca, o Senhor coloca palavras de vida eterna na sua boca. Por quê? Porque você é um anjo do Senhor, você é um filho de Deus. E quando ocorreu aquele decreto, quem não se adorasse o ídolo seria jogado na fornalha de fogo ardente. Eles não se abateram, eles não ficaram com medo, mas eles continuaram com a sua fé, com a sua crença. Por quê? Porque eles criam que o Deus que eles serviam era um Deus verdadeiro, não era um Deus feito por mão de homem, mas era um Deus que habitava no céu e velava por todo aquele que serve a ele. E ele respondendo disse: Eu vejo, porém, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, o nome do Cordeiro. E quando eles saíram, irmãos, diz a palavra de Deus que não, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo tinha passado na roupa deles. Então, aquele rei teve que ver que Deus era Deus na vida de Mesaque, de Sadraque e Abednego. E esse Deus, muitos séculos depois, ele não perdeu a sua sabedoria. O teu Deus, ele não perdeu o seu poder, mas ele reina ontem, hoje e eternamente. Bem-aventurados somos todos nós que servimos a Deus na terra, porque ainda que o inferno venha sobre nós, o Senhor é o nosso Deus, e Ele vela por nós todos os dias da nossa vida. E passando isso, quando ele viu o poder do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, veio outro decreto, e ele dizia: o novo decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas
um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. E aquele que jogou Mesaque, Sadraque e Abednego no fogo teve que confessar que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego era verdadeiramente o verdadeiro Deus. E esse Deus, que era verdadeiro no passado, é ontem, hoje e eternamente. É o seu Deus e ele vela por ti. Filho meu, filha minha, não temas, porque o Senhor é contigo. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.